Galera, e já se foram 485 dias de guerra na Ucrânia. Agora são exatamente 9h22 aqui na Polônia, no momento em que eu gravo esse vídeo. Portanto, hora do resumão do dia. Eu quero traduzir para vocês algumas das principais informações sobre a guerra na Ucrânia do dia de hoje, e também quero traduzir uma matéria que revela que uma base onde estavam os Kadyrovits, que até agora viraram os Kapirovits, né? O pessoal brincou no último vídeo quando eu disse que eles assinaram ali um contrato vendendo a alma pro Kapirongo russo, né? Vendendo a alma pro Vladimir Putin, eles viraram os Kapirovits. Vocês falaram, né? Então, uma base aí dos Kapirovits, que são os soldados da Chechênia, que estava lá na região de Kherson, juntamente com uma base também dos russos, tá? Também lá na região de Kherson. Mas esses já venderam a alma faz tempo, né? Mas os Kapirovits venderam a alma recentemente e já começaram a pagar o preço. Mas primeiro peço que você, por favor, já deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e vejam aí as imagens em questão que mostram as bases em chamas. E aqui é o seguinte: cidade de Chernetynsk. As forças armadas ucranianas lançaram um ataque na cidade ocupada de Chernetynsk, segundo a descrição das imagens, região de Kherson, tá? E foi divulgado pela própria mídia russa ali na região. 2 pessoas foram mortas durante o ataque, segundo a mídia russa. Algumas mídias também falaram que ataques também foram lançados contra a Guarda Nacional, que é dos russos, né? Colocada pelos russos ali na área. E segundo os Kapirovits, perdão, segundo a mídia que divulgou aí o ataque contra os Kapirovits, tinha uma base dos Kapirovits, uma base dos russos ali e alguns depósitos de munição de ambos os exércitos aí, tanto os da Chechênia quanto os da Rússia. Lembrando, é uma cidade na região de Kherson. E segundo ainda a descrição da matéria, foram usados os Storm Shadows, tá? Os mísseis britânicos que podem atingir um alvo aí até os seus 300, se eu não me engano, quilômetros de distância. E aqui um resumão, como eu disse, 485 dias de guerra na Ucrânia, infelizmente. O lance dos Kapirovits, quem não está acompanhando diariamente e não sabe, o Vladimir Putin armou uma armadilha pro Prigozhin, e só vai que basicamente um requerimento, agora é obrigatório para algum grupo privado militar ajudar os russos na Ucrânia, tem que assinar um contrato ali com o exército russo, aceitando ser subordinado. Obviamente que o Prigozhin, que é o dono do grupo Wagner, não aceitou, e os Kadyrovits aceitaram. E aí eu até trouxe aqui que eles venderam a alma pro Kapirongo russo. E aí eles se tornaram então os Kapirovits, tá bom? Só para deixar vocês aí que são novos no canal a par do nosso jeito aqui de conversar e de passar as informações, e espero que a casa não esteja caindo aqui enquanto eu estou gravando, mas enfim, as coisas acontecem. A vice-ministra da Ucrânia, da defesa, né? Vice-ministra da defesa, Anna Maliar, é aquela que eu já falei, ela está quase todo dia, né, dando informações. A do cabelo curtinho, de uns olhos bem azuis, claro, bem claro. Ela tá muito ativa ultimamente, né, dando ali as informações. Enquanto o Zelensky deu uma parada, né, que geralmente ele que vinha, né, falar. E ela disse que as forças russas não estão conseguindo avançar em nenhuma linha de frente da Ucrânia. Segundo ela, principalmente no leste, que é onde eles tentam mais, eles não estão conseguindo avançar nem 1 metro sequer. Eles não estão conseguindo avançar, e os ucranianos continuam avançando gradualmente, tá? E várias vilas foram recuperadas, segundo a Anna Maliar, nos últimos dias, tá? E o Sergei Shoigu, ministro da defesa da Rússia, disse que os ucranianos estavam 2 semanas se reagrupando, que eles precisaram de 2 semanas para se reagrupar por conta de uma bagunça, enfim, algo que deu errado com a contraofensiva.
e que eles conduziram nos últimos 16 dias, portanto aí bate, né, do pouco mais de 2 semanas que começou a contraofensiva, ações hostis contra o exército russo, mas eles estão sofrendo duras baixas. Lembrando que informações divulgadas pelo Sergei Shoigu, tá? Ministro da defesa russa, segundo eles, ucranianos se reagruparam, perderam tempo e sofreram duras baixas, e aí até agora não estão conseguindo, né, um resultado. Lembrando que o próprio Prigozhin chamou a atenção, quem acompanha o canal viu que eu traduzi pra gente, chamou a atenção do Putin, chamou a atenção do Ministério da Defesa russo e disse que falem a verdade para o povo. E ele disse mais, eu acho que isso eu não trouxe. Depois ele voltou a criticar e falou, ó, qualquer dia desses a gente vai amanhecer com a notícia de que a Crimeia também foi recuperada. Palavras do Evgeny Prigozhin, tá? Criticando o Ministério da Defesa, criticando Vladimir Putin. Fale a verdade para o povo e faça as ações corretas, não fique escondendo, porque qualquer dia desses vamos amanhecer com a notícia de que a Crimeia também foi recuperada. Palavras do Shoigu. O Shoigu tá mais com o pé no chão do que muita gente ali no governo russo, tá? E dizem que ele é doido, né? Eu falei, de doido não tem nada. Um empresário de sucesso, vários negócios na Rússia, ricaço, lutando no exército. É doido, né? Foi lutar, é doido mesmo, tem um parafuso a menos. Mas de bobo não tem nada, não. De bobo aquele ali não tem nada. Zelensky denunciou mais uma vez as forças russas, né, de estarem cometendo terrorismo lá na região de Zaporizhia. No dia de hoje, o governo colocado pelo Vladimir Putin lá em Kherson deu a notícia da ponte, sendo que eu trouxe ontem pra gente, se eu não me engano, que a ponte foi destruída, foi hoje de manhã, que liga a Crimeia à Ucrânia, se eu não me engano, por Kherson. Mas não é a ponte Kerch, eu até falei, não é a ponte Kerch, não é aquela ponte gigante que liga a Rússia, que dá acesso aos russos fazerem turismo na Crimeia, não é aquela ponte. É uma ponte menor, mas também igualmente importante, que liga a Crimeia à Ucrânia. A ponte Kerch liga a Crimeia aos russos, à Rússia, tá? Por isso que é tão importante, assim, ela ligou o turismo direto ali, e como eu falei agora, que é verão aqui, a Polônia, Ucrânia, Europa, enfim, Ucrânia, Rússia, eles iriam, né, normalmente, passear na Crimeia, curtir a praia da Ucrânia, que foi anexada pelo Vladimir Putin lá em 2014. E agora uma última e triste notícia, o Volodymyr Zelensky ainda, falando dele, presidente da Ucrânia, acusa a Rússia de estar escondendo os corpos das vítimas das áreas controladas que foram vítimas por conta do colapso da represa de Nova Kakhovka. Vejam como é complicado, né? Eles destruíram a ponte, a represa, aí meio que, como foi um próprio soldado admitiu, né? Meio que sem querer alagaram ali mais de 30 cidades. Parece que o plano não era esse, o plano era só segurar ali, causar um certo caos para segurar o avanço dos ucranianos da contraofensiva, não aquele caos todo. Aí beleza, o caos foi instalado ali, aconteceu, eles não admitiram. E aí, eles, além de dificultar o resgate das pessoas, atirando contra os ucranianos da equipe de resgate, depois, quando a água baixou, eles dificultaram a limpeza da lama que ficou, né? Atacando também a equipe que estava limpando ali o barro, que eu trouxe pra gente isso, aquela lama suja, enfim, até corpos, né? E agora eles estão escondendo os corpos das pessoas que moravam ali, que foram vítimas, né? Dessa catástrofe causada por eles, bem como eles fazem com os corpos dos soldados russos, né? Quando morrem, sei lá, 5 mil soldados e o Putin fala que morreu 1.000, 4 mil foram escondidos, né? Eles não encontram os corpos e falam que não morreu ninguém, não tem prova, muito embora os corpos e os nomes estejam sumidos. Realmente tem que ter... É complicado, nem dá pra entender. Quanto mais eu vejo, quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço sobre as ações dos russos, mais eu fico sem entender nada. Quanto mais eu tento entender, mais eu fico sem entender como pode tamanha sujeira, né, literalmente, desses russos que estão lutando lá na Ucrânia. E falando em sujeira, tá indo uma leva de prisioneiros para a Ucrânia. No exército oficial, não é com Prigozhin não, tá? Tá indo uma leva de prisioneiros. Os políticos lá de Duma fizeram uma tramóia lá para legalizar o recrutamento de prisioneiros e dar para eles o perdão, a anistia pelos seus crimes, a troco deles lutarem
a guerra do Putin na Ucrânia, que ele não pode chamar de guerra, né? A troco deles participarem da missão do Putin, a missão de guerra, né? Do Putin na Ucrânia. Enfim, essas foram algumas das principais aí informações do dia, resumão já 9h33 nesse momento. Daqui a pouquinho estou de volta com mais informações sobre a guerra na Ucrânia. Obrigado quem ficou até o final. Não se esqueçam de confirmar se já deixaram o like, se já estão inscritos nesse canal. Tamo junto, valeu!